Você conhece, Rubão? Olha só, pode até complementar o que eu estou falando, porque você tem informações Então, muito. ó, até que chegamos nesse encontro dentro do hospital, então o Rubão estava junto aí, ó. Gratidão aí pelo Olha teu que legal, depoimento, viu? Rubão. Gratidão, É, gratidão pelo depoimento. Tá? gratidão por estar aqui assistindo. Sim, muito legal. E assim, eu vi o primeiro vídeo dele do depoimento e realmente o que a gente vê é a emoção que está florando. Né? É uma Uhum, coisa assim, que estava ali contido. E quando essa coisa que está contida há tanto tempo sai, sai com essa emoção. E aí ele se permite que todas as impressões que ele teve, né? Chega um ponto ali no depoimento mesmo, lá nos Estados Unidos, ele diz, parecia um anjo. Aquele ser parecia um anjo. É assim que ele sente, que ele nota que ele está frente a um ser de inteligência e uma inteligência muito superior à nossa. É assim que ele se coloca, tá? Então, eles assim, havia uma comunicação telepática. Eu não vou dizer que tinha comunicação telepática, porque eu não sou, não tenho, não faço telepatia, mas tem alguns pacientes que nos marcam, né? E então assim, toda vez que eu passo no hospital na frente daquela porta, parece que aquele ser está lá, que eu vou ver com aquele ser e não é porque era um ser muito diferente. Às vezes tem alguns pacientes que a gente atende, algumas crianças que a gente quer, a gente faz um vínculo, quer saber como é que eles estão. Mas naquele caso, eu sempre fico me perguntando onde será que ele está e como será, onde será que ele está e como será que aconteceu com ele, né? Mas essa posição de um médico, né, dizendo que está frente a um ser que ele vê como alguém superior pela postura e pela calma que esse ser passou para ele, é muito interessante, muito uhum. interessante. Então, assim, eu diria que o depoimento do Dr. Ítalo põe uma pá de cal para quem tentou até hoje fazer chacota do caso Varginha, né? Porque ele é alguém que ele não ouviu falar, não é disse-me-disse, ele teve em primeira mão, face a face, né? Dando informações detalhadas, percepções detalhadas sobre aquilo que ele viu, tá? E alguém que tem uma reputação, né? Ilibada, é alguém que é considerado realmente muito sério na cidade, tá? Uma reputação realmente. E como ele diz, eu não tenho nada a ganhar por estar trazido aqui, muito pelo contrário, eu tenho tudo a perder. Isso chama atenção, tá? Aí a gente, depois do depoimento do Dr. Ítalo, a gente tem um intervalo, inclusive, e é interessante que uma das pessoas, um dos brasileiros que estava lá, que está lá como plateia, como assistente, é o senador Eduardo Girão. Ele, ele vai, não sei se você sabe, mas acho que é 2 anos atrás, a gente teve aqui no Senado, numa das câmaras, uma das comissões do Senado, teve um evento, né, do Dia da Ufologia. Tinha a proposta do Dia da Ufologia, foi um evento de celebração de 70 anos da ufologia brasileira, e foi vários ufólogos foram convidados a participar para falar. E assim, eu estava assistindo e vendo no chat, né, isso foi na TV Senado, tem um canal no YouTube, e a galera destruindo, que absurdo, os políticos estão perdendo tempo com isso, que não sei o que mais. Cara, olha, é lamentável, né? Mas ainda assim foi uma iniciativa, né? Claro que teve todo um movimento de ufólogos brasileiros fazendo esse contato, mas o senador Girão, ele tem sempre foi intrigado com isso. E eu achei muito interessante que lá ele cedem a palavra para ele e ele diz: eu estou aqui, não estou representando o Senado brasileiro, eu vim com meu dinheiro, né? Não estou como verba pública, eu vim com meu dinheiro, me financiei, porque eu queria estar presente, eu sempre tive interesse por esse tema. E a gente tem também em Minas Gerais um brasileiro que é considerado o brasileiro do século, que é chamado Chico Xavier, que ele tinha também contato, né, com extraterrestre. Inclusive foi feito um filme sobre as informações que ele teve, em que ele disse: 50 anos após a ida do homem à Terra, se a humanidade não se matasse, né, numa guerra de extermínio, a gente teria um intercâmbio maior com os nossos irmãos de fora. Então eu acredito muito nisso e fico muito feliz de estar aqui presente nesse momento, ainda mais sendo divulgado para o mundo um caso nacional tão importante quanto o Varginha, né? Então, eu achei muito interessante a participação dele. Ele também se coloca ali como um indivíduo que é interessado no caso. Um dos depoimentos dos americanos que estavam lá, que eu achei muito interessante, é do coronel Fred Clauson. Ele é um ex-piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, aposentado, diz que participou de várias batalhas, várias missões, lá lutou desde o Vietnã, tá? E ele traz algumas informações do ponto de vista de alguém que teve dentro, né, da parte da logística militar da aviação.
Então ele diz assim: a gente sabe que no dia 26 de janeiro de 1996, uma aeronave americana, da Força Aérea Americana, um cargueiro C-471, sei lá qual é, tô chutando aqui qual é a característica da nave, mas era um cargueiro, um avião de carga americano, partiu de uma base aérea americana e foi para Campinas. Lá ele pousou no aeroporto de Viracopos, recebeu uma carga, né, e decolou de volta para os Estados Unidos, para um destino que não se sabe exatamente qual é. Bom, para que esse avião tenha saído dos Estados Unidos, ele teve que ser abastecido, teve que ter uma carga de voo, uma carta de voo, um trajeto, uma autorização. Nada dos militares se faz sem que haja registro. Então, existem registros feitos. Pode ter, realmente está tudo em segredo, mas esses registros existem. Tá? Um avião militar americano não pousaria no Brasil se não tivesse também algum tipo de autorização. Existe uma figura dentro do consulado, dentro da embaixada americana, que é o adido de defesa. Esse adido de defesa ele é responsável por fazer tudo que se refere ao intercâmbio entre os militares americanos e brasileiros. Então, esse adido ele também tem que ter registro de tudo. Então, também tem essas informações. Para esse avião decolar, detalhe, ele não tinha autonomia de voo, então teve que vir um outro avião, provavelmente para abastecer no meio do caminho, ou ele ter feito um pouso. Muito provavelmente ele foi abastecido no ar pela duração do voo. Depois, para esse avião voltar, ele também abasteceu. Quem pagou pelo esse combustível? Quem autorizou o combustível? Tudo isso tem registro. Nada entre os militares funciona sem que exista registro. Esses registros existem, a gente tem como resgatar essas informações. Então, eu solicito, se você, como militar, teve acesso a algum desses registros, venha a público, né? Porque hoje os militares têm garantia, exato, eles têm a garantia de que há proteção para quem trouxer a revelação, né? Para quem servir como denunciante vai ter proteção. Então, assim, ele faz um apelo muito marcante. Aí depois o James Fox diz, só para deixar claro que eu, como indivíduo, nós fizemos via FOIA, fizemos o pedido da declaração dessas informações, e aí quem respondeu a solicitação do FOIA dele a respeito desse voo não foi a Força Aérea, foi a CIA. Aí alegou que era defesa nacional, proteção, blá, 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 não deram informação nenhuma. Mas, é como ele diz, para alguém de fora conseguir essa informação, ela não vai ser liberada com base na defesa nacional, aquela vária história. Mas alguém de dentro que tenha manipulado pode vir a público como um denunciante, dizer, eu estava nesse avião. Ele diz, esse avião ele não decola se não tiver, além do piloto, um auxiliar e um navegador. Pelo menos 3 pessoas estavam nesse voo. Muito provavelmente mais, porque alguém tinha que cuidar da carga também. Então, pelo menos 3 pessoas participaram desse voo e podem vir a público falar. Vocês querem parar de falar de comida no chat? Gente, tá me dando fome. Então, é muito interessante essa colocação desse coronel aqui. Eu achei muito pertinente ele fazer esse estímulo, assim, tanto que o tempo inteiro, gente, no painel atrás, tem assim, se você participou, se você tem alguma informação sobre o caso Varginha, mande um e-mail, entre em contato com o James Fox, estava lá o e-mail dele o tempo inteiro. É interessante, né? Você está aí narrando, eu estou aqui, né? Colhendo no peixe, outro no gato, porque eu estou aqui no chat. Mas na hora que a gente vai vendo os depoimentos, você vê que aquela coisa uma coisa puxa a outra, né? Vem um, fala. Aí aquele que está ali na retaguarda, que não sabe se fala, se não fala, toma coragem, porque o outro foi lá e deu depoimento, né? Então, e é muito assim, né? As pessoas ficam naquela de deve, não deve, vai, não vai. Então, assim, se junta todo mundo, vai num coletivo, fica muito mais fácil, né? E as pessoas se sentem sozinhas também, acabam ficando muito inseguras nessa de revelar e vira alvo, né? Então, se a gente vai num coletivo, gente, isso serve para tudo, né? É bom a gente ver esses casos. Você está aqui, a minha cabeça está voando, eu estou te escutando. E, assim, é bom a gente ver isso, porque, assim, para outras histórias, tantas histórias que a gente tem de avistamentos, né? É pensar 2 vezes antes de desmerecer e dar crédito, né? Porque muita gente tem receio de falar, porque olha o que acontece, né? Isso aí. Olha os sumiços. Eu vou trazer aqui a Vera Ribeiro. Enfim.
Ah, Vera Ribeiro, é isso? Que seja, tá difícil de entender. Ela colocou. Não, não é esse aqui, desculpa. Subiu. É essa aqui. Ele não confirmou exatamente o voo. Exatamente isso. Ele não confirmou. Ele diz: olha, a gente sabe que foi esse avião, nessa data, saiu daqui. O trajeto a gente não sabe, mas ele pousou em Viracopos, porque tem um relato do controlador de voo de Viracopos, um brasileiro que disse que houve o pouso do avião, que ficou tantas horas e decolou, recebeu uma carga e decolou depois. Então a gente sabe que esse avião esteve em Viracopos porque existe um depoimento de um controlador de voo brasileiro. E aí ele diz, para esse avião sair do chão, são no mínimo 3 pessoas. Então, pelo menos 3 pessoas, provavelmente mais, estavam lá. Quem autorizou o combustível? Quem deu a ordem? Quem assinou? Tudo isso tem registro. Então, essa é a informação que ele traz, né? O que ele faz, na verdade, é um clamor para quem sabe, quem tem informação direta desse voo, para dizer a público, dizer, eu estava lá. Eu era o copiloto. Eu era o piloto. Tá? Olha o convite para a gente ir a Varginha. Aqui, ó. Ai, vamos. Falou em comida, tô dentro. Pão de queijo de Minas, ai, gente. a Taurina, a Taurina vai. Recusa, gente. Um pãozinho de queijo fresquinho com um cafezinho. Ah, não dá. Não tem como, não tem como. Muito bem. E aí, já encerrando, a gente tem a fala do Kirk McConnell, que é esse que eu botei a foto aqui. O Kirk McConnell, ele era tipo um assessor parlamentar, né? Talvez um cargo que a gente chamaria de lobista, só que lá nos Estados Unidos os lobistas é um cargo de assessor, eles fazem os lobbies, fazem essas reuniões de acerto para definir políticas. Tá? Ele está aposentado, tá? Mas ele traz essa informação que eu já tinha comentado, né? De que é necessário que se faça, que se tragam políticas para fazer a proteção, né? Que é necessário que tenha essa coisa da diferença dos acordos de confidencialidade que são exigidos dos contratados civis em relação aos militares ou funcionários públicos que estão envolvidos, que existe uma diferença de tratamento e uma diferença de exigência, e o peso em cima deles é muito diferente também. Então, que por mais que tenha se falado, existe a lei de proteção aos denunciantes, que foi assinada ainda na época do governo Biden, ela é muito frágil, né? E acabou que não estimulou tantas pessoas via público. E na sequência dele, falou o congressista Eric Bergson, e ele dizendo assim, cara, eu antes de concorrer para a Câmara, eu era um analista de TI, eu nunca pensei que eu estava num evento desse aqui, mas eu concordo totalmente, que é necessário. Então, dizendo, quando teve o caso, quando saiu o documentário questionando o JFK, né, quando veio a público esse documentário dizendo que existia uma trama por trás, houve uma mobilização do Congresso e se passou uma lei para a abertura dos arquivos. Então, o simples fato de ter havido um documentário, né, muito bem embasado, isso serviu de motivação para que os políticos se organizassem e, antes que houvesse todo um clamor popular, toda uma demanda, uma pressão da população, eles já fizeram a lei. E está na hora de fazer isso. Então, ele se comprometia como um representante, né, na Câmara dos Deputados, de fazer isso, de organizar. E aí eles, assim, inclusive envolvendo os dois partidos, por mais que a ideia de envolver essa narrativa, né, de proteção seja muito mais uma narrativa associada aos republicanos, isso foi uma das perguntas que foi feita, se existir algum dos partidos mais envolvido, e diz que os democratas tendem a ver isso de uma forma muito mais escrachada e muito vendo em termos de benefício local, que é uma demanda muito mais republicana, mas que ele acha que provavelmente seja possível envolver os dois partidos e fazer realmente uma legislação envolvendo a proteção aos denunciantes e a proteção aos contratados, né, e talvez como coisas independentes ou como uma mesma lei que envolvesse as duas coisas, mas que isso realmente precisava ser feito, inclusive trazendo a abertura dos arquivos que já passou do tempo. Então, de certa forma, existia alguém ali, né, um político envolvido, dizendo, não, eu vou levar essa ideia, né, e a gente sabe que a gente tem alguns representantes, né, na Câmara que já estão associados ao movimento ufológico e ao processo de abertura, que já foi lá, teve o caso do Grush, enfim, que, né, a deputada Luna, entre outros. Então, existe já uma certa mobilização e talvez isso realmente dê um impulso. E se houver abertura americana, cai para todo mundo,
porque eles concentram todos os casos. Então, a gente tem os casos considerados emblemáticos da ufologia, a gente tem Roswell, a gente tem o caso da floresta de Rendlesham, na Inglaterra, e a gente tem Varginha aqui. Esses são casos muito bem documentados. E as Forças Armadas Americanas estão com o dedinho em todos eles, tá? Para não falar ainda do caso lá de Operação Prato e outras que tais, tá? Então, é interessante porque, na verdade, por mais que fosse a ideia de fazer a divulgação pública do que foi visto, né, em Varginha, do que é o conteúdo do documentário, ele traz isso, né, faz a conexão dessa ideia de Varginha, dizendo, olha, teve avistamento, teve recolhimento de restos de nave, né, do acidente, teve recolhimento de corpos, teve recolhimento de indivíduos não humanos vivos, teve abafamento pelas forças militares, teve homens de preto e teve os americanos recolhendo tudo. E a gente nem vai falar da história que nessa passagem por Campinas, né? Quando ele chega por Campinas, ele não sai do avião lá da Força Aérea Brasileira e entra direto no avião da Força Aérea Americana, né? Ele faz um passeio pelos porões da patologia de Campinas, né? Para passar por um patologista que tinha ficado bem famosinho por um caso também envolvendo um político brasileiro poucos anos antes, né? Que foi o caso do PC Farias. Teve aquele laudo é quase como o laudo, né, da bala mágica do JFK. A gente teve o caso também do suicídio com 3 tiros, né? É mais ou menos isso. Assim. Não é isso. Eu só estou dando um exemplo bizarro, mas a gente sabe que o caso do PC Farias foi um laudo totalmente esquizofrênico, né? Aquilo ali não tinha cabimento e precisava da pessoa certa para fazer isso. Uhum. Tá? Seja como for, gente, né? 30 anos depois, o caso do ET de Varginha continua rendendo. Hoje, Varginha ela é conhecida nacionalmente, pelo menos, como a cidade do ET. Então, a gente tem numa praça o disco voador, tem um monumento do ET, que é uma praça onde tem uma nave pousada, tem como se fosse um foguete do lado, e figuras associadas à narrativa, né? A descrição que as meninas fizeram do ser, com olhos vermelhos, com as veias salientes, com os 3 caroços, cucuruto na cabeça, e com a pele marrom, como se tivesse, e oleosa, brilhante, como se tivesse sido passado com óleo, são encontrados em vários locais da cidade. Então, ela acabou fazendo... Né? Parece uma Homem-Formiguinha. Muito Homem-Formiguinha. Uhum. Né? Muito Homem-Formiguinha. Muito. Me veio aqui assim, agora que chegou a doer no cardíaco. Ah, não, é Homem-Formiguinha, sim. Inclusive, alguém já tinha comentado, eu tinha até marcado. Aqui, ó. Eu tinha colocado a expressão formiga. Então, eu já tinha marcado porque é exatamente isso. Tá? Pois é. Então, assim, no meu ponto de vista, a gente teve um evento ufológico, um evento de muitos avistamentos de naves diferentes, de seres diferentes. E não dá nem para descartar que tenha havido um conflito entre essas duas, vamos chamar de etnias, tá? Que seja. Porque foram 2 tipos de seres diferentes que foram avistados. Tá? Aí tem a derradeira, né? O que a pergunta, o que a gente pode tirar de todo esse caso, né? Vamos juntar tudo lá do início, né? E acrescentar na edificação da nossa consciência. É o fechamento que a gente entrega aqui para vocês. Porque quando a gente olha para Varginha com maturidade e consciência, se quiser pode até tirar da tela para a gente agora terminar, né? O maior valor disso tudo talvez não esteja na gente tentar cravar uma verdade final sobre o que aconteceu, mas para cada um de nós, para que a gente observe que esse episódio revela sobre nós mesmos, enquanto humanidade. Estamos humanos, né? E é um relato aqui, particularmente, eu posso falar que é um sentir e generalizado. Como é que nós ainda lidamos muito mal com o desconhecido, diante daquilo que foge o padrão. A reação do coletivo oscila no medo, na negação, no sensacionalismo. Isso mostra o quanto ainda, como humaninhos, a gente precisa literalmente evoluir através da nossa consciência, como sociedade,
com a aceitação das diferenças em si, com a segurança que nós temos em certezas tão rígidas que nada é certeza. É isso que o caso nos convida, a desenvolver uma postura mais serena, de mais aceitação, de olhar para essas diferenças, ditas diferenças, porque a hora que você vê um ser desses, eu lembro de uma determinada fala de um louva-a-Deus que eu li, de uma canalização, né? Ah, gratidão, Roberto. De uma canalização de um louva-a-Deus que diz assim, nós temos receio, realmente, os que estão aqui, de nos mostrarmos, porque a reação da grande maioria da humanidade vai ser querer nos aniquilar. Porque, diante do que a pesada formatação do sistema nos coloca, diante das diferenças, dos padrões sociais, se a gente faz isso com outro, com o próprio humano, você imagina com um insetoide, na hora que ele se coloca ali. Então, já não cabe para ninguém que está assistindo essa live, com certeza, aquela pergunta de estamos sozinhos, isso foi amor, né? Isso fala muito mais sobre uma solidão existencial, uma necessidade de pertencimento a um coletivo que te desmerece o tempo todo, que não deixa ser quem você é. E hoje isso está saltando demais na gente. Quando nós saímos para frequentar um mercado, eu falo assim, quando a gente vai ali na 3Dzinha, cada vez está mais gritante esse tipo de sentir. Gente, eu não digo nem do pensar, é o sentir. Porque a empatia em si, ela está em falta. Ela está muito em falta dentro do coletivo. E é esse papel que a gente vai tirar de toda essa narrativa, essa mensagem que precisa ser colocada, em essência, o que Varginha pode acrescentar a essa edificação da nossa consciência, não uma resposta sobre existe ou não vida extraterrestre ou intraterrena, ou intraoceânica, ou seja o que for. É um convite claro para a gente crescer, maturidade emocional, para que a gente cresça emocionalmente, para que, eticamente, diante de todo esse mistério, nós olhemos para as diferenças sem medo, sem fanatismo, sem arrogância, com um poder de aceitação das diferenças, com um poder de abraço ao que nós chamamos de diferente, sejam eles rótulos psicológicos que hoje nós estamos colocando de uma forma absurda em nós mesmos, né, de burnout, pânico, de narcisismo, de psicopata, de sociopata, Vamos começar a entender tantas diferenças, a entender, sem vitimização, tudo que nós fomos colocados e impelidos a assumir dentro de um papel de uma formatação absurda e tentar cada vez mais sair. Nós estamos aqui nesse papel. E aí o convite é, literalmente, se nós somos âncoras, se nós somos faróis, o que é ser âncora e o que é ser farol? É ser exemplo para nós mesmos, para começar, ninguém é perfeito, a gente está muito longe da perfeição, mas que nós possamos mostrar isso para o mundo, que nós possamos falar sem medo, que nós possamos nos colocar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, sem medo de ser julgado, sem medo de ser espinafrado, sem medo de sofrer represálias com relação ao nosso sentir. E assim nós vamos normalizando o nosso papel de diferente, que nós somos únicos, cada um de nós pensamos diferente, nós agimos diferente. Então, assim, o ser que estava ali, ele tinha uma aparência física diferente, uma vivência diferente, uma experiência diferente. Ninguém, em momento nenhum, e eu estou vendo na audiência, eu estou vendo nos relatos, eu não vejo uma pessoa dizendo assim, eu tentei falar com ele.
Gente, isso me deu uma agonia. Vou confessar aqui para vocês de coração. E nenhum. Anne, você viu alguma? Eu não vi nenhum Doutor depoimento. Ítalo. Tem Ítalo. ali? O próprio Ítalo. Ah, tá, o médico. Sim, mas isso Médico. agora, né? Que ele vai falar. Mas lá naquela época, ninguém falou. Né? Ninguém falou. É que a da audiência, eu peguei aqui com você falando, estava falando de comida nessa hora, no mínimo, né? Então, mas é sobre isso. Então, que tenhamos coragem. A coragem está ali, ó, na dobra frequencial da escala de Hawkins, para passar para as ditas altas frequências. Então, que tenhamos essa coragem da gente mostrar quem nós somos. Não quem nós estamos, quem nós somos como existência. Então, a gente termina essa live dessa forma, e que a gente possa deixar isso aqui estampado e bora para a garuva, para que toda essa essência, para que toda essa noção de existência venha para cá, que a gente traga, literalmente, é esse o nosso papel aqui, né? Usar, utilizar, em prática, colocar em prática tudo aquilo que nós somos, não que nós estamos, né? O grande problema é que a gente tem narrativas de procurar diferenças nos iguais. Pois é. Se adota... Vamos pegar bem aqui, assim, o que é a nossa engenharia social? A gente fala tanto em PsyOps, operações psicológicas. Essa é uma grande operação psicológica. Todo mundo é igual, igualdade, equidade, não sei o que mais. Mas para dizer que todo mundo é igual, eu fico apontando e salientando e destacando toda e qualquer diferença que eu possa encontrar em seres humanos. E aí a gente jamais foca naquilo que nos une e nos iguala. A gente só olha para a diferença. E eu chamo isso de igualdade, de justiça, de amor e de equidade. Isso é uma ironia macabra. E todo mundo está comprando, e ai de quem fala diferente, meu Deus, né? Vai ser silenciado. Talvez a gente tenha que cortar essa parte da live, inclusive. Tá? Então imagina quando o diferente é diferente mesmo. Né? É isso, gente. Muita gente não é gente, só tem humano no nome. Tá? Só humano no nome, infelizmente. Como diz como diz o nosso... Ele tá seguindo ali. Dizia, por isso que só 10% vão passar na prova, né? Isso aí. E viva as diferenças. Todo dia eles dizem, por isso que estamos 2%. E olha lá, chega a 2%. E que sejamos diferentes. Não é viva a igualdade, é viva a diferença. Porque nós somos únicos, nós somos unos, nós somos seres unos. Quando começamos a enxergar, não conseguimos mais deixar de enxergar. Exatamente. É um caminho sem volta. E quando a gente tenta mostrar, mas não é sobre mostrar. É exatamente isso. É sobre você viver. A gente mostra a partir da pacificação. É de você pacificar e você ser você. Não adianta querer fazer com que o outro enxergue. É somente viver e assumir quem nós somos. Esse é o nosso papel. A Cristina tinha colocado lá no início aqui, o que será que aconteceu com o sobrevivente? Sabe o que é isso que eu me pergunto? Aquele ser que estava no hospital, ele sai vivo do hospital. O ser que foi atendido pelo Dr. Ítalo, ele saiu vivo do hospital. Aonde ele está hoje? O que aconteceu com ele? Essa é uma pergunta que quase ninguém faz. Tá? O Rubão, isso que também. É exatamente isso, Rubão, concordo totalmente. Né? O que o Xerezi fez foi justamente ver um indivíduo machucado que precisava de atendimento médico. Ele leva num posto de saúde e o pessoal do posto de saúde diz que eles não tinham condição de atender, não sabia o que fazer. Ele disse, leva para o hospital regional que eles lá têm equipamentos. E eles levam para o hospital regional. Né? É assim que ele chega no hospital. Porque ele foi levado lá como uma tentativa de socorro. Isso aí mesmo.